Olá, vamos continuar o nosso estudo falando sobre sujeito paciente e sujeito indeterminado, mas para isso precisamos revisar as vozes verbais. Voz passiva analítica, você já sabe que é quando na oração nós temos dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar geralmente é o verbo ser ou estar. E o verbo principal, ele vai estar no particípio, que é quando a ação foi concluída. Você já estudou isso nos anos anteriores. Exemplo: o amigo é ouvido pelo outro. Veja bem que nós temos o verbo auxiliar, que é o verbo ser, e mais o particípio do principal, que é ouvido. Seu filho foi ferido pelo colega, da mesma forma, nós temos aí o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio, e muitos livros serão lidos pela turma. Verbo ser, perceba bem aí, ó, o auxiliar verbo ser, e o segundo verbo, que é o verbo principal, está no particípio. Todos os sujeitos, olhe e encontra o sujeito das orações. Está lá o amigo, na segunda oração, seu filho, na terceira, muitos livros. Esses são os sujeitos. Eles não estão praticando a ação do verbo. O amigo não está ouvindo ninguém, ele está sendo ouvido. O filho não está ferindo ninguém, ele está sendo ferido. E os livros também não estão lendo nada. Os livros serão lidos, então eles são sujeitos pacientes. Eles recebem a ação dos verbos. Nós temos a voz passiva sintética, que aí sintetiza, o próprio nome já diz, pega algo que estava grande, analítica, né, que tem dois verbos, e nós colocamos somente um verbo, mais um pronome, que é o pronome ser. Conserta-se, sapato, peguei o verbo principal, coloquei o pronome ser, sapato. Vendem-se casas, da mesma forma. E aí todos os sujeitos também são pacientes, eles recebem a ação dos verbos. Então, da mesma forma que a voz passiva analítica, eu tenho um sujeito paciente, na voz passiva sintética também. É só você olhar no exemplo. Sapato é o sujeito, né? Ele está no final da oração, mas ele é o sujeito. Então, ele também está recebendo a ação do verbo consertar. E casas da mesma forma. As casas não vendem nada, elas são vendidas. Vendem-se casas. Então, sujeito paciente. Na voz passiva sintética, vocês podem transformar facilmente em voz passiva analítica. Como assim, professora? Pego o sujeito, desculpa, que está lá no final, coloco no início, sapato. O sapato, coloco dois verbos aí, porque é voz passiva analítica. Coloco o verbo ser e o particípio do segundo. Sapato é consertado. Então, perceba bem, olha. Conserta-se sapato, vou transformar em voz passiva analítica. Pego o sujeito que está lá no final, coloco no início, sapato, e coloco dois verbos. É consertado. Da mesma forma, vendem-se em casas, pego o sujeito casas, coloco no início, são vendidas. Transformei na voz passiva, uma voz passiva analítica. Mas aí chega um tal de um sujeito indeterminado, que você já deve ter estudado, para complicar a sua vida, porque esse tipo de sujeito, nele também tem um pronome ser. Olha só, professora, qual é a diferença então? A diferença é que aqui nós não conseguimos identificar quem sofre ou quem pratica a ação do verbo. No sujeito paciente, nós sabemos que ele recebe a ação do verbo. No indeterminado, não. No indeterminado, não. Perceba aqui no exemplo. Confiava-se em sonhos. Vamos interpretar a oração. Eu sei quem confia em sonhos. Várias pessoas podem confiar, eu não sei quem confia. Falou-se de coisas boas. Eu sei quem falou? Eu não sei, gente. Um monte de gente pode falar de coisas boas. Vive-se alegremente da mesma forma. Desistiu-se da proposta, trabalha-se muito por aqui. Então, esse tipo de sujeito, o próprio nome também já está dizendo, ele é indeterminado, eu não determino quem pratica ou quem recebe a ação do verbo. E aí ele também está, olha, na terceira pessoa do singular, né? Mais o pronome ser.
E aí, professora, como é que eu diferencio, então, do sujeito indeterminado, que é esse caso, para um sujeito, por exemplo, paciente, né, na voz passiva sintética? Muito fácil. Tenta transformar essa voz, essas orações em voz passiva analítica. Se você conseguir, o sujeito será paciente. Se você não conseguir transformar, será sujeito indeterminado. Então vamos lá. Confiava-se em sonhos. Vou transformar para voz passiva analítica. Sonhos são confiados. Não sei, fica meio estranho, meio sem sentido. Muitas vezes eu até consigo transformar, mas fica totalmente sem sentido. Falou-se de coisas boas. De coisas boas é falado? Estranho, né? Vamos no último. Trabalha-se muito por aqui. Muito por aqui, né? Tô pegando o sujeito lá, o possível sujeito, tentando achar um sujeito aí, né? Muito por aqui é trabalhado. Muito estranho. Então, você não consegue. É diferente dos outros exemplos anteriores. Quando não se consegue, eu tenho aí um sujeito indeterminado, né? Espero ter ajudado então vocês. Vamos fazer algumas atividades para fixar o conteúdo. Um bom dia para todos.